Olá, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. E hoje eu quero conversar com você sobre a criança e a infância. Em primeiro momento, é importante que você compreenda que a criança é uma identidade que marca um estado biológico, ou seja, a criança ela é identificada como criança de 0 a 12 anos de idade. Entretanto, nem todas as culturas reconhece a criança como uma identificação cronológica. Por exemplo, em alguns países, essa pessoa que aqui no Brasil, no Ocidente, é chamada de criança, em alguns países essa pessoa é identificada como pequeno adulto. Isso altera todo o comportamento, toda a relação social da pessoa adulta com o pequeno adulto ou da pessoa adulta com a criança. Uma outra questão importante e significativa é compreender a infância. A infância ela é um estado de direito que se aplica à criança. O que significa um estado de direito? É um conjunto de normatividades que deveria assegurar à criança o aprendizado lúdico e significativo. O que seria um aprendizado lúdico e significativo? Seria o aprendizado por meio da felicidade, por meio do prazer, por meio do desejo de criar, por meio da criatividade, por meio de coisas que seriam saborosas, gostosas, coisas que dão prazer à vida. Também é assegurado pelo estado de infância o direito à não violência, seja ela simbólica ou corporal. Ou seja, essa criança que tem assegurada a sua infância, ela não pode sofrer nenhum tipo de opressão por meio da família, ou da escola, ou das pessoas que compõem a sociedade. A infância ela deveria garantir, então, um momento sem tantas regras, um momento saboroso da vida. Entretanto, é muito significativo compreender que, embora a infância seja um estado de direito, nem toda criança vive a infância. Na nossa sociedade, ou nas sociedades capitalistas, existe uma formação que muitas vezes usurpa o estado de infância. Em que sentido? Nós sempre estamos preocupados com a produção. E muitas vezes, aquilo que deveria ser significativo, prazeroso, gostoso, lúdico, se torna uma obrigação. Isso tem um vínculo com aquilo que o Marco César Freitas, da Universidade Federal de São Paulo, chama de sociedade salarial. Para que você possa entender um pouco o conceito de sociedade salarial, é importante pensar que isso não faz referência a um salário, na verdade, né? Mas sociedade salarial é aquela sociedade que tem como base a produção e a recompensa. Então eu sou recompensado por aquilo que eu produzo. Muitas vezes, e na maioria das vezes, as escolas elas usurpam a infância trocando a produção intelectual do aluno, da criança, dessa pessoa que deveria ter garantido o seu estado de infância, por uma menção. Não é? Então, se o aluno resolveu 10 problemas de matemática em 1 hora, ele é 10. Se o aluno resolveu apenas 4, ele é 4. Se o aluno resolveu 6, ele é 6. Então você troca a produção intelectual dessa criança por uma menção. Isso tem uma relação direta com a questão do capital, porque aprendemos que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu produzo, mais eu recebo pela minha produção. Implicitamente, você educa para a meritocracia. Então é importante que tenhamos consciência dessa questão, o que está por detrás dessa produção intelectual trocada por uma menção. É um salário simbólico. Uma outra questão importante de se compreender é que em muitos momentos nós não damos conta que essa sociedade salarial cobra dessa criança
uma série de obrigações que estabelecem relação muito mais com o capital do que de fato com o prazer da vida. A lição de casa é algo que eu particularmente faço uma crítica, porque ela é uma hora extra além da escola. Muitas vezes a criança ela trabalha na escola intelectualmente 5, 6, 8 horas quando a escola é de tempo integral, e quando ela chega em casa ela ainda tem uma hora extra para fazer os trabalhos da escola, a lição de casa. Muitas vezes os pais operam acreditando que essa lição de casa vai fazer com que o aluno aprenda mais, ou a partir dessa lição de casa há uma participação da família. Isso é muito relativo. Muitas vezes essa exaustão das atividades escolares pode prejudicar muito mais o aprendizado do que provocar um aprendizado significativo. Muitas vezes a criança perde o prazer de fazer uma atividade porque aquilo começa a ficar maçante. É algo que se passa a ser cobrado dessa criança e o prazer de aprender se perde nessa instância. Agora, o que é significativo é entender que a criança é algo que se aplica a uma questão biológica e a infância é uma construção cultural e política que significa um Estado de Direito. Se essa criança não aprende por meio do prazer, pelo lúdico, pelo que é gostoso de ser feito, talvez nós estejamos tirando dessa criança esse estado de infância. Espero que você tenha compreendido a aula de hoje, espero ter contribuído ainda que um pouco para a sua formação e até a nossa próxima aula.